pode passar desse limite indicado pelo manual do proprietário. Uma moto é passageira, mas quando passa uma atrás da outra, o barulho não é passageiro, é permanente. Existe um multímetro, então os peritos eles estão munidos de todos os equipamentos devidamente calibrados. Existem diversas leis. Aqui eu vou ficar trabalhando sempre na especificidade de São Luís do Maranhão. Hoje eu estou aqui com o Dr. Cláudio Alberto Guimarães, promotor de justiça do controle externo da atividade policial de São Luís. Ele é um dos responsáveis pela Operação Rolezinho, que promove o combate à circulação de motocicletas com cano de descarga adulterado, substituído ou danificado. Dr. Cláudio, primeiramente, muito obrigado por conceder essa entrevista. E a gente está aqui hoje para esclarecer para a população, e principalmente para os motociclistas, o objetivo dessa operação. E o principal material de pesquisa que usei para essa entrevista foi o trabalho Combate ao crime de poluição sonora praticado na utilização de motocicletas e a atuação do Ministério Público no ordenamento do espaço público, o próprio Dr. Cláudio Guimarães. E outros dois autores. Os outros dois autores. Nessas perguntas, eu não vou focar no escapamento aberto, porque tem poucos pontos para falar, se não nenhum para defender, e realmente incomoda todo mundo. Pessoas com mais idade, recém-nascidos, eu acho que principalmente as pessoas do espectro autista, que têm hipersensibilidade ao som. A primeira pergunta que eu te faço é, de âmbito geral, o que é a Operação Rolezinho? Operação Rolezinho é uma operação dos órgãos que integram o sistema de segurança pública com o fito de melhorar o trânsito em São Luís do Maranhão, que é a comarca na qual eu atuo. Então a gente não combate só a poluição sonora. Existem outros delitos, outras irregularidades administrativas que também são objeto da operação, como eu disse, com o objetivo principal de melhorar o trânsito em São Luís. E nesse primeiro momento em relação somente a motocicletas. Os carros virão numa segunda etapa. Então nós tínhamos praticamente 90% dos entregadores aqui, o pessoal que trabalha com delivery, rodando sem documentação, sem seguro, sem placa, cometendo todos os tipos de irregularidades de trânsito, porque eles acham que passando por cima de canteiros, passando com velocidade acima da permitida nas barreiras eletrônicas, eles teriam condições de fazer mais entregas por dia. E isso gerou um prejuízo para a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte muito grande, porque 80%, 70% a 80% do que é detectado pelas barreiras era exatamente motocicletas nessas condições que eu acabei de falar, sem placa. Isso gera um déficit, um prejuízo muito grande para os cofres públicos. Além disso, um cidadão de São Luís resolveu por conta própria investigar esse problema dos passeios denominados rolezinhos, se infiltrou num dos grupos e fez uma denúncia para a ouvidoria do Ministério Público. E a ouvidoria, então, entrou em contato com os promotores responsáveis por essa questão, determinando a atuação, determinando a solução desse problema. Porque não é razoável, e aí eu vou discordar de ti, quando tu falas que a questão é só do escapamento aberto, não. O escapamento aberto, o escapamento que independentemente de ser aberto, descarga esportiva, adulterado, ele gere ruído acima do que permitido pela lei, e esses referenciais, eles dizem respeito à saúde humana, por isso é que quem comete esse tipo de ação está cometendo o crime de poluição sonora do artigo 54 da Lei 9.605, que é o crime de poluição sonora, que vai causar danos à saúde humana. Então, independentemente da moto estar ou não com descarga esportiva, adulterada, cano cortado, serrado, tiraram o catalisador, tiraram o abafador. Se ela emitir um nível de ruído acima do permitido por lei, isso vai causar dano à saúde humana. Mas como que a moto passa, e uma moto vai passar ali rapidamente, como é que ela vai produzir danos à saúde humana? Se aqui em São Luís tiver só uma moto,
esse raciocínio seria correto. Só que nós temos milhares de motos, né, cujos proprietários estão realizando esse tipo de conduta. E o ápice disso é quando eles se reúnem em um número acima de 100, 200 motociclistas, todos, né, desafiando os órgãos de segurança, com as descargas adulteradas, e saem nas madrugadas perturbando os moradores, com a emissão de ruídos altíssima. Imagine 200 motos com as descargas adulteradas fazendo barulho ao mesmo tempo. O que isso não vai dar na porta de um hospital, na residência de idosos, na residência de pessoas autistas, na residência dos trabalhadores que têm que dormir para trabalhar no outro dia, e eles passam com essa algazarra durante a madrugada. Então é uma conduta que eu entendo criminosa e que vai continuar sendo combatida pela operação. Adotado para fazer a perícia do escapamento adulterado? Procedimento previsto em lei. Existe o gabarito, existe o decibelímetro, existe o multímetro. Então os peritos eles estão munidos de todos os equipamentos devidamente calibrados, para que eles possam aferir. Veja a importância que o multímetro afere o giro do motor, não é nem utilizado o contador de giros da própria moto. Nós temos, o ICRIM tem, quando eu falo nós na operação, temos esses aparelhos para fazer a medida o mais próximo da realidade possível. Doutor, qual o limite de decibéis para escapamentos esportivos? Olha, existem diversas leis. Aqui eu vou ter que ficar trabalhando sempre na especificidade de São Luís do Maranhão. Nós temos legislação municipal, legislação estadual e legislação federal. A legislação autoriza para fontes estáticas entre 50 e 55 decibéis durante o dia, 50 decibéis durante a noite. O que seria uma fonte estática? Fonte estática é aquela que não está em movimento. No caso, uma caixa de som, parada ali. A moto é fonte móvel. Por isso é que a dinâmica de aferição é diferente da fonte estática. Então, as fontes estáticas, bares, restaurantes, casas de eventos, isso aí a gente faz uma medição determinada, com determinada metodologia. As motos, a metodologia é diferente. Tá? Então, dependendo, é zona industrial, é zona residencial, é zona turística, como é que está o ruído de fundo daquela área, tudo isso é levado em consideração. Mas nenhuma dessas legislações autoriza, a mais benéfica de todas, ela não autoriza mais do que 80 decibéis. E 80 decibéis já é um ruído que causa dano à saúde humana, mas que é necessário, por exemplo, numa zona industrial. Não tem como você ter uma serralheria que não vai produzir mais do que 80 decibéis. Por isso é que a serralheria só pode se instalar em determinadas áreas. Não pode ter uma serralheria na zona residencial, por exemplo. Então, nas motos, a resolução específica que trata do assunto, ela se refere ao manual do proprietário. Então, o manual do proprietário tem que informar a determinado número de giros quanto aquela moto pode emitir de ruído. Essa é a resolução que vai dar os indicativos necessários para que as aferições, as inspeções normais que deveriam ser feitas pelo Detran sejam feitas. Então, o manual, olha, a 4.000 giros ela pode produzir 80 decibéis. Só o escapamento original, não. Você pode ter outro escapamento similar, contanto que a 4.000 giros ele produza 80 decibéis, a marca não interessa. O que não pode é passar desse limite indicado pelo manual do proprietário, que é o que está acontecendo, com essas descargas esportivas, para falar nas que não estão adulteradas, e em muitos casos com descargas originais ou não que são adulteradas, são cerradas. O motor está trabalhando ali com emissão de gases poluentes e de ruído aberto.
né, produzindo uma poluição que, se gerada em grande número, é extremamente nociva. São gases tóxicos e emissão de barulho, né, que causa danos seríssimos à saúde humana, inclusive aquela pessoa que está na condução daquele veículo adulterado. Sendo incômodo da poluição sonora algo passageiro e não constante, ainda assim haveria risco de causar danos à saúde humana? Se sim, por quê? Exatamente como eu já expliquei. Uma moto é passageira, mas quando passa uma atrás da outra, o barulho não é passageiro, é permanente. E quando você passa por 200 motociclistas com uma descarga adulterada, ali durante 2, 3, 4 minutos, que é o tempo que 200 passariam na frente de uma residência que tem um autista, por exemplo, isso também não é passageiro. O barulho está se prolongando por vários minutos. Quando você para num sinal de trânsito, 30 segundos, tem um cidadão com uma moto dessa adulterada do seu lado, você fica 30 segundos exposto àquele som extremamente nocivo à sua saúde. Isso é passageiro? Não, a gente não pode imaginar que a moto está passando e que aquele barulho vai se dissipar, não, porque passa uma, passam duas, passam três, passam cinco. Então, se você tiver ali numa área residencial de grande fluxo de carros e motos, você vai passar o dia todo sujeito a esse barulho, ainda que de forma intermitente. O senhor é promotor responsável pelo controle externo da atividade policial. Portanto, qual a pertinência da sua área de atuação com a fiscalização de escapamentos de motos? Quem é que está atuando na operação? Quais são os órgãos? Polícia Civil, Polícia Militar, agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, peritos do ICRIM, que estão diretamente sob o meu controle. O ICRIM, eu fiscalizo, eu inspeciono 9 delegacias de polícia e mais o Instituto de Criminalística, 10, mais a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, 11, mais o DETRAN. Todos os órgãos que têm poder de polícia, e quem tem poder de polícia não é só a Polícia Judiciária, a Polícia Militar, é qualquer órgão que tenha o poder de polícia, que é um conceito muito mais amplo, eles estão sujeitos ao controle externo da atividade policial. Então, se no caso dela ainda tem mais o ICRIM, a Polícia Civil e a Polícia Militar atuando, claro que o controle externo da atividade policial tem que estar presente para aferir a legalidade da operação. Considerando o dispositivo segundo do artigo 280 do CTB, que estabelece a obrigatoriedade da regulamentação prévia do instrumento utilizado para a comprovação do cometimento de infração. Número 1. Ter seu modelo aprovado pelo Inmetro. E 2. Ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e periódica, realizadas de acordo com a regulamentação metrológica vigente. Quais são os equipamentos utilizados na operação para a medição da poluição sonora e se eles estão de acordo com o que o Metro recomenda nesse artigo? Perfeito, isso aí é uma atribuição específica do ICRIM, que é o Instituto de Criminalística, o órgão oficial que realiza perícias em São Luís do Maranhão, e esses equipamentos estão todos calibrados de acordo com o que as normas exigem. Portanto, todas as perícias da Operação Rolezinho são feitas pelo único órgão que tem atribuição legal para tal. Existe uma diferença entre escapamento aberto, que realmente incomoda todo mundo, e escapamento esportivo. E segundo a resolução do CONTRAN número 452, diz no parágrafo único que não configura infração a substituição parcial ou total do sistema de escapamento original por outro similar, desde que respeitados os limites de emissão de gases e poluentes e seja verificado pelo Inmetro. Então, se não existe infração na mudança do escape original para o esportivo, por que existem motos com escapamento esportivo sendo apreendidas? Porque não estão de acordo com a regulamentação. Você pode mudar 6 por meia dúzia. Então, se o seu equipamento original ele está dentro das normas, você pode mudar, já expliquei isso, por outro que permaneça dentro das normas. Aí fala de maneira muito clara que não emita poluentes. E o ruído é um poluente que gera o crime de poluição sonora. Então você não pode substituir a descarga original, que não está gerando poluição sonora, por uma esportiva que venha a gerar poluição sonora. Aí é que está o problema.
A descarga que você pode colocar na sua moto, seja ela esportiva, seja ela não original, seja qualquer descarga, ela tem apenas que estar de acordo com o que a norma regulamenta, a disciplina. Só que descargas esportivas são incompatíveis com o limite legal. Até hoje eu não vi nenhuma descarga, pode ser até que venham a fabricar, mas até hoje nas operações nenhuma descarga esportiva testada deu abaixo do que é exigido por lei. Existem algumas motos que, mesmo originais de fábrica, ultrapassam os limites da legislação, como a Honda CBR 1000RR e a Suzuki Red 1000. O que fazer nessas situações? Essa questão é de importação. Essa questão sendo discutida no CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O que eu posso afirmar é que, se não há dolo na conduta das pessoas que possuem esse tipo de motocicleta, poderá configurar alguma conduta culposa. Mas até agora nenhuma moto nessas condições foi apreendida pela Operação Rolezinho, porque eu acho que são motos muito caras para pessoas de um poder aquisitivo bem elevado, não são motos que a gente vê no nosso trânsito do dia a dia. Mas essa matéria também está sendo estudada pela promotoria, inclusive para que se faça uma discussão em nível de CONTRAN. Conversando com alguns motoboys, eles falam que, por serem os que mais sofrem acidentes de trânsito, usam escapamentos lá dentro para chamar a atenção de motorista, de motorista na sua presença. E essa parte eu, como motociclista, posso falar. As pessoas mudam de faixa sem dar seta, falam no telefone, fazem zigue-zague. Então, o uso do escape zoadento se justificaria para a sua segurança. Existe alguma mudança que o Ministério Público pode fazer para aumentar a segurança desses motociclistas, como a adoção da faixa azul, que tem lá em São Paulo, ou aqui em São Luís, como tem muitas faixas de ônibus, autorizar os motoboys a poderem trafegar nas faixas de ônibus? Excelente, eu acho que a gente tem que buscar soluções no âmbito da legalidade. Não é porque está tendo assalto que eu vou andar armado sem ter porte e registro de arma. Isso não vai resolver, só vai aumentar a violência. Esse é o mesmo raciocínio. Então aqui o Ministério Público, dentro dessa atividade que a gente tem desenvolvido, nós apoiamos totalmente que representantes, porque tudo a gente tem que fazer com representação. Representantes dos motoboys, da sua associação, do seu sindicato, nos procure aqui na promotoria para que a gente venha a estabelecer uma interlocução com a SMTT, com o Detran, e essa questão dos motoboys poderem utilizar a mesma faixa de ônibus é uma questão de diálogo, e eu sou completamente a favor dessa ideia, que sejam feitas faixas azuis, quanto mais segurança, porque, como eu falei aqui no começo da entrevista, o que a gente está querendo é organizar o trânsito, e isso seria uma medida muito boa de organização. Nós também queremos fazer aqui o passeio legal, né? Que essas pessoas que querem fazer esse passeio, esses rolezinhos, legalizem suas motocicletas, porque nós vamos intervir junto à SMTT, para que a SMTT, inclusive, forme um comboio para quem quer passear. Vamos fazer o passeio dia de terça e quinta noite, reunir os motoqueiros aqui, os motociclistas, os grupos. Nós temos todo o interesse em organizar, mas na legalidade, porque o nosso direito acaba exatamente onde se inicia o direito do outro. Então você não pode fazer esse tipo de passeio ilegal, perturbando toda uma comunidade, a troco de nada. Então, querem fazer um passeio legal, o Ministério Público é parceiro. Querem vir aqui na promotoria para a gente viabilizar a utilização das faixas de ônibus, vamos dialogar, vamos ver se é possível, se a legislação autoriza que os motoboys possam utilizar, o pessoal que está no delivery com aquela caixa na costa, como é que faz para que as câmeras não multem automaticamente, tudo se resolve no diálogo. Mas o Ministério Público ele é parceiro de todas as categorias da comunidade, desde que essas pessoas queiram trazer planos, projetos e ações legais. Aí vamos ter aqui como talvez o principal parceiro. Qual é a punição e o valor da multa aplicada nessas blitz? São multas variadas. Tem a multa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tem as multas do Código Brasileiro de Trânsito. Agora, aqui no Ministério Público, a gente faz o acordo de não persecução penal.
Aí esse acordo de não persecução penal gira em torno de um salário mínimo que é comprado em equipamentos de proteção individual que são doados, tá, para os diversos órgãos que integram o sistema de segurança pública aqui em São Luís. Se o escape esportivo, mesmo com selo do Inmetro, configura infração, por que existe a livre venda deles? Ele está certificado pelo Inmetro para o uso esportivo e não para o uso urbano. O uso esportivo você vai utilizar aquela motocicleta em competições, em autódromos, em locais adequados. E o Inmetro está fazendo aquela certificação para aquela finalidade. É o mesmo caso dos quadriciclos. O quadriciclo ele é legal, desde que usado como veículo agrícola. Não é para usar em praia nem vias urbanas. Então você tem que ver para que aquele bem foi certificado. Existe a possibilidade de vistoria e credenciamento para a legalização dos escapamentos do documento do veículo. Uma reivindicação de muitos é que esse serviço não é mais oferecido no Detran aqui do Maranhão. Se aquele equipamento, aquele bem for legal, estiver dentro dos limites, vamos dialogar para saber por que não estão sendo certificados, não estão sendo autorizados, porque o que é legal já está autorizado. E para fechar, como você considera o saldo dessas operações? Quais os benefícios da operação conseguiu para a sociedade? Extremamente positivo, diminuiu muito o barulho em São Luís, o trânsito está bem mais organizado, isso você pode aferir no dia a dia, vendo que as motos já estão todas utilizando placas, já pagaram seus devidos tributos, que vão garantir ali o seguro, se aquele motociclista se envolver em um acidente, tanto ele como a vítima vão estar segurados. Não há mais o prejuízo para os cofres públicos dessa passagem de inúmeros veículos pelos pontos de controle, gerando fotografias, fazendo com que o equipamento funcione sem a finalidade para o qual foi criado, porque você passa infringindo sem placa, você não vai ser sancionado, e aquilo ali não vai ter nenhum efeito, nem para o trânsito e nem para os cofres públicos, a não ser o efeito negativo. Então tudo isso tem melhorado muito, muito. Isso aí a olhos nus, a olhos vistos, você pode ver que hoje o trânsito em São Luís, no que pertine, principalmente a delivery, melhorou muito. Então estão com placas, estão com documento, motos regularizadas. Outro fenômeno que era o da sucata, que são motos que são leiloadas para a retirada de peças e que essas pessoas recondicionam essas motos que não têm a menor condição mais de trafegabilidade, também estão sendo tiradas de circulação para evitar acidentes e prejuízos. Então o saldo é extremamente positivo. Cláudio, muito obrigado pela entrevista. E acho que foi muito esclarecedor. Que precisar, estamos aqui.